E vamos à sala de aula para mais informações sobre a NR31. Nesta quarta aula, vamos aprender sobre os cuidados que todos devem ter na utilização de máquinas, evitando acidentes e conseguindo mais produção. Olá, vamos iniciar mais uma aula sobre NR31, Norma Regulamentadora 31, a norma de segurança do trabalho rural. Os principais pontos da NR31 relacionados a máquinas agrícolas. Bom, para a gente falar sobre esses pontos, a gente precisa entender que ele sofreu uma alteração. Quando que essa alteração aconteceu? Em 14 de dezembro de 2011. Por que essa alteração foi necessária? Devido a vários acidentes ocorridos com máquinas no Brasil inteiro, onde o Ministério do Trabalho e Emprego fez um levantamento e detectou que máquinas eram o que mais causavam acidentes no Brasil. Bom, como que funcionou isso? Esse estudo mostrou que qualquer máquina, não só no setor rural, mas qualquer máquina, elas estavam sendo geradoras de mais de 50% dos acidentes no Brasil. Então, foi feito um estudo e foram modificadas as normas de segurança relacionadas a máquinas. Isso refletiu na nossa norma de segurança também, ligando as máquinas para o setor rural. As normas regulamentadoras ligadas a máquinas eram umas normas urbanas, a NR12. Então, todas as normas relacionadas a máquinas estavam na NR12. Quando foi feita essa mudança, essa alteração, a norma, a NR12, ficou muito extensa e tudo que tinha relacionado a máquinas agrícolas foi passada para a NR31 no item 12. Então, a norma aumentou bastante de tamanho e detalhou mais a questão de segurança relacionada a máquinas agrícolas. Então, essa alteração muito importante, ela determinou vários pontos aí que têm que ser seguidos agora a partir de 2011. Então, primeira coisa que mudou, que é bem relevante, é que as máquinas e implementos só podem ser adaptadas por profissional habilitado. O que isso quer dizer? Que não mais pode se fazer alterações nas máquinas para a produção somente, sim, tem que estar pensando na segurança. Como que é isso? Vamos imaginar essa máquina, dá uma olhada. Então, uma máquina que tem várias partes de outras máquinas, né, e juntou e fez uma máquina funcional. Porém, essa funcionalidade não quer dizer que ela também está segura. Então, isso hoje não é mais permitido. A gente entende que o produtor conhece muito do trabalho dele, ele é bem criativo, porém essa pessoa não é habilitada para fazer mudança em máquinas, então hoje é proibido. Vamos fazer uma analogia. Eu sei dirigir, mas eu não tenho habilitação, não tenho carteira de motorista, então, tecnicamente, eu não posso dirigir, mesmo sabendo dirigir. O mesmo acontece aqui. A pessoa sabe, entende de máquinas, mas ela não é habilitada para fazer isso. O que seria essa habilitação? A pessoa teria que ter o CREA, que é um registro num órgão que regulamenta a profissão. Então, uma pessoa que não tem esse registro não pode adaptar a máquina. Vamos dar uma olhada nessa máquina. Vamos detalhar aqui o risco. A pessoa, o produtor, ele colocou um disco de corte para ajudar no amolar as ferramentas dele, usando a mesma máquina, que é um triturador, usando essa mesma força para fazer uma espécie de um esmeril. Só que isso é um risco, né? É um perigo, tá arriscado, né? Então, olha só. Então, ele aproveitou a mesma máquina para fazer uma outra máquina. Isso hoje não é permitido. Então, tá a máquina sem protetor e ainda colocou mais um agravante aqui, um risco iminente. Bom, isso é importante saber. Risco iminente pode embargar aquela máquina. Então, se o fiscal do trabalho chegar e detectar isso, ele pode parar essa máquina. Como que deveria ser? Então, olha lá, proteção, protegendo toda a correia, né? Então, a mesma máquina faz o mesmo serviço, essa sem proteção e essa com proteção. Bom, outro detalhe, né, do primeiro item da norma, diz também o quê? Que as máquinas e implementos devem ser operadas por trabalhadores capacitados, qualificados ou habilitados para tais funções. O que isso quer dizer? Quer dizer que hoje o operador prático ele vai ter que passar por curso. Ele não mais pode ser apenas prático. Por mais que ele seja um bom operador, ele não vai poder operar a máquina. Por quê? Porque a primeira regra de segurança é essa.
Então esse é um adesivo de segurança que vem em qualquer máquina fabricada a partir de 2009, que diz o quê? Atenção, leia cuidadosamente o manual de instruções antes de operar a máquina. Ou seja, uma pessoa que não tem condições de ler o manual de instruções e entendê-lo, não pode operar a máquina. Segundo item interessante, as proteções do dispositivo sistema de segurança não podem ser consideradas opcionais. O que isso quer dizer? Que na hora dele adquirir a máquina, ele não vai mais poder tirar peças, né, para a máquina ficar mais barata. Ou a revenda não vai poder vender peças de segurança como sendo opcionais. Então a máquina tem que vir igualzinha ela projetada. Antigamente, né, antes de dezembro de 2011, era possível comprar uma máquina e retirar algumas peças, né? Hoje, não mais. É também proibido o transporte de pessoas em máquinas e nos seus implementos. Apesar de não ser uma novidade, não está na alteração, já vem desde 2005 essa parte da norma, ainda a gente consegue ver isso no campo. Vamos dar 2 exemplos aqui. Bom, olha só a situação. Trabalhadores sendo transportados em cima do trator, né? De maneira totalmente insegura. Então nós temos ali 1, 2, 3, 4, mais o operador, todos eles de maneira insegura. Então isso é proibido. Bom, nesse caso aqui é muito comum, né, que uma plantadeira e sempre tem um trabalhador aqui em cima para estar monitorando aí o plantio. Porém, mesmo tendo um guarda-corpo, esse transporte da pessoa em cima no momento do plantio é proibido. Vamos dar uma olhada no adesivo de segurança. Esse adesivo está avisando do perigo, né? O que tem escrito nele? Evite acidentes, é proibido o transporte de pessoas no implemento. Então, mesmo sendo um costume, esse costume está errado, né? Não pode transportar. Dá uma olhada. Então, isso aqui é muito comum, mas hoje é proibido. Quando parar a máquina, o operador deve colocar os controles de posição neutra ou de estacionamento. Isso é interessante, as máquinas mais novas elas têm um dispositivo interessante, onde os comandos já ficam, né, juntos e tem a posição de estacionamento junto do comando. Caso não tiver, colocar em posição neutra e acionar os freios estacionários. Vamos dar uma olhada no exemplo aqui. Então esse conjunto já tem a alavanca junto, né, dos comandos, a alavanca que tem a posição P, que é o freio estacionário. Então a máquina, na hora que parar, vai ser parada, você coloca já em posição de estacionamento. Quando parar na máquina, o operador deve retirar a chave da ignição, principalmente se você tem pessoas não autorizadas que têm acesso a essa máquina. Então está lá na fazenda, mas a máquina fica num galpão que não é trancado. Essa questão de retirar a chave é super importante. Então sempre que tiver a chave, lembrar de retirar ao parar a máquina. Vai parar, vai começar no dia seguinte, lembrar de retirar a chave para que pessoas não autorizadas não acionem essa máquina e tenham um acidente. Cabe ao empregador rural manter o sistema de segurança em perfeito estado de conservação e funcionamento. Bom, numa aula anterior nós já falamos disso, lembra? A relação, né, do empregado com o empregador é como se fosse do pai com o filho. Tudo que acontece na propriedade é responsabilidade do empregador. Então, a gente tem que sempre lembrar disso. Cabe ao empregador manter o sistema de segurança em perfeito estado de conservação e funcionamento. A retirada ou neutralização total ou parcial desses sistemas que coloquem em risco a integridade física dos trabalhadores é considerada risco grave iminente. Então, novamente, risco grave iminente pode ter a ação do Ministério do Trabalho e Emprego parando aquela máquina, embargando aquela máquina, interditando aquela máquina. Então, nesse caso, a máquina é um compressor, está sem a proteção das correias. Bom, isso hoje é proibido. Como que teria que ser? Com essa proteção. Ela tem que estar protegida o tempo todo. O eixo cardan deve possuir proteção. Então vamos dar uma olhada aqui no caso que não tem proteção e no caso que tem, para a gente entender bem o que é isso. Que proteção que é essa? Então nesse caso o eixo cardan está aqui e ele está sem proteção. Então isso aqui é proibido. E aqui o eixo cardan protegido. Então aqui está no momento da manutenção, então essa peça está desacoplada, mas o que a gente tem que entender é que essa proteção é que a gente está falando que a norma cobra. Essa proteção do cardan. Para quê? Para que o cardan gire sem ter força na parte de fora. Então essa proteção fica por cima dela, protegendo para que não tenha como ser pego. O trabalhador que trabalha próximo não consegue ser pego pela máquina.
Uma grande mudança na norma foi esse item aqui, que determinou a partir de quando as máquinas têm que ter os dispositivos cobrados. Porque até 14 de dezembro de 2011, todas as máquinas tinham que ter o quê? Faróis, lanternas traseiras de posição, buzina, espelho retrovisor e sinal sonoro tomate ré acoplado ao sistema de transmissão. Ou seja, engatou marcha ré, apitava, emitia um sinal sonoro. Todas as máquinas tinham que ter isso antes. Com a alteração na norma, ficou mais justo. Por quê? Porque determinou o período que seria necessário ter esses dispositivos e para trás deixou só os dispositivos que já existiam na época a obrigatoriedade. Então isso fez com que o produtor não sofresse punições por ter comprado uma máquina mais antiga. Então, todas as máquinas hoje, fabricadas a partir de maio de 2008, devem possuir faróis, lanternas traseiras de posição, buzina, espelho retrovisor e sinal sonoro tomate ré acoplado ao sistema de transmissão. Bom, mas o que tem a ver maio de 2008? Se eu estava falando que a norma foi criada em 2005 e sofreu uma alteração em 14 de dezembro de 2011, o que tem a ver 2008? Bom, em 2008, foi o prazo máximo que o Ministério do Trabalho e Emprego deu para que todo mundo se organizasse e se adequasse. Então, por isso, cobra a partir de maio de 2008. Outro item interessante, então, as máquinas autopropelidas fabricadas antes de maio de 2008 devem possuir faróis e buzina. Então, as máquinas mais antigas têm que ter esses dois dispositivos. Lembrando que máquina autopropelida é aquela máquina que tem um motor próprio para se locomover. Um trator, uma colheitadeira, uma colhedora. Todas as máquinas autopropelidas devem possuir estrutura de proteção na capotagem, EPC, e cinto de segurança. Bom, todas as máquinas autopropelidas mais comuns, né? Existe um quadro na norma que tem as exceções. Mas vamos falar da regra aqui. E o que seria esse EPC? Vamos dar uma olhada. Essa máquina mais antiga aqui, ela não tem EPC, na verdade? Ela não tem. Vamos ver essa aqui. Essa aqui será que tem ou não tem? Bom, parece que não tem, né? Não pode confundir EPC, estrutura de proteção na capotagem, com capota. Essa não tem capota, mas tem a EPC. Essa peça, junto com essa, forma a EPC dessa máquina. E essa aqui, a EPC, é em 4 pontos. Então, uma resistência interessante também. Então, a estrutura está aqui e a capota está inserida na estrutura. Então, a estrutura vem daqui de baixo e dá a volta, né? E vai lá no outro eixo, garantindo, né, a segurança dessa máquina em tombamento. Então, ela tomba, mas não capota. Como que eu comprovo que é uma estrutura de proteção? Vai ter uma etiqueta parecida com essa. Nesse caso dessa máquina, a etiqueta é bem visível, né? Tá bem visível. Algumas máquinas essa etiqueta estará mais escondida, tem que olhar no manual onde que essa etiqueta se encontra. Bom, aqui interessante discutir os principais acidentes envolvendo tratores. O primeiro e principal é o capotamento. Mais da metade, 52% dos acidentes graves envolvendo tratores é o capotamento. Então, a importância de se ter a EPC. Depois, queda com trator em movimento. Esse é o carona, nós já falamos disso, né? Hoje é proibido transportar pessoas em máquinas agrícolas. Então, está aqui, 16% dos acidentes são causados com a carona. Com as partes ativas do trator, 15%. O que seriam essas partes ativas? Principalmente o que está ligado na tomada de força, que é a TDP. O que está ligado lá? O cardan. Então, principalmente ali, compõe esses 15%. O cardan, sem a proteção. Atropelamento, batidas e outros. Então, compõe aí os 100%. Essa pesquisa foi feita pela Universidade de Santa Maria. As máquinas autopropelidas fabricadas antes de maio de 2008 ficam excluídas da obrigação desse item, né? Qual item? A EPC, ter a EPC. Por quê? Máquinas fabricadas antes de maio de 2008 tinha uma outra legislação, né? A lei ainda não existia, a NR 31 não existia. Bom, mas aí tem que respeitar o quê? Os limites de declividade, velocidade, carga e aplicação. Então, mesmo não tendo a obrigatoriedade de ter a EPC, é obrigatório respeitar os limites da máquina. Essas máquinas que foram fabricadas depois de maio de 2008, mas que não tinham a EPC, tem que ser consultado o anexo 4, no quadro 3 do anexo 4, para a verificação se tem como colocar a EPC. O fabricante tem que ter previsto isso. E a EPC deve ser adquirida do fabricante ou revenda autorizada, então, novamente, o produtor não pode fazer.
Ser instalada conforme as recomendações do fabricante, então instalar ele pode, porque só tem um jeito de instalar. E atender aos requisitos de segurança estabelecidos nas normas técnicas vigentes. Essa norma técnica vigente, ela diz que tem que ser testado o equipamento. Por isso que o produtor não pode fazer, que não tem como ele testar isso. As máquinas autopropelidas que durante sua operação ofereçam risco de queda de objetos sob o posto de trabalho devem possuir estrutura de proteção contra a queda de objetos, EPCO, que seria a cabine. Então, a cabine só é obrigatória na condição de queda de objetos sob o posto de trabalho, não é obrigatória para todas as máquinas. Na tomada de potência TDP dos tratores agrícolas deve ser instalada uma proteção que cubra a parte superior e as laterais. Como funciona essa proteção? Essa peça que está em volta ali da TDP, né? Ali no caso tem uma peça, a capa que está protegendo a TDP e essa estrutura lateral, na parte de cima e na lateral, que faz aí a proteção obrigatória. Sobre capacitação, o empregador é responsável por capacitar seus trabalhadores. Então a responsabilidade volta a ser do empregador. Então ele tem que, na hora de contratar, perceber isso. Ele contrata e depois treina. Deve-se realizar a capacitação para a reciclagem do trabalhador. Quando que isso acontece, né? Quando deve-se realizar a reciclagem? Sempre que houverem modificações significativas nas máquinas ou na operação ou no processo de trabalho. Então, deve-se fazer uma reciclagem. Na norma, não traz 1 ano, 2 anos, 3 anos. Traz sim a necessidade de se reciclar, mas não a data precisa. Não segurar no volante para subir ou descer das máquinas. Isso é um erro comum dos operadores e hoje é uma norma, está dentro da norma e é proibido. Então, não segurar. Onde que eu devo segurar? Nos manípulos, né? Aqui no caso, um corrimão e de lá um manípulo. Ali que eu devo segurar e nunca no volante. Os operadores de máquinas e implementos devem ser maiores de 18 anos. Existem exceções para menor aprendiz, mas via de regra, o operador tem que ser maior de idade. Os operadores de máquinas autopropelidas e implementos devem portar cartão de identificação com nome, função e fotografia. De que se trata isso? Cartão de identificação seria o crachá. Então, no crachá tem que ter o nome, a função e a fotografia do trabalhador. É proibida a execução de serviço de limpeza, lubrificação, abastecimento e ajuste com as máquinas e implementos em funcionamento. Aqui vamos usar um exemplo de abastecimento, né? Não pode ser feito abastecimento com o operador lá dentro e a máquina em funcionamento. Isso é proibido. Sobre manuais. Os manuais das máquinas e implementos devem ser mantidos no estabelecimento e disponibilizados aos trabalhadores sempre que necessário. Então é importante a gente estar atento a isso, que o manual hoje é obrigatório ser disponibilizado ao trabalhador. E tem que estar no estabelecimento. O estabelecimento seria a fazenda como um todo. Pode estar no escritório, pode estar lá no barracão, pode estar na máquina. E com isso finalizamos mais uma aula sobre segurança do trabalho no setor rural, NR31.